Bom dia, meu nome é Luciane, eu sou enfermeira e eu respondo neste momento pela Diretoria de Serviço de Enfermagem do SECOM. A apresentação ela vai ser compartilhada, então, como a Rosângela disse, inicialmente a fala será minha e, na sequência, a enfermeira Meire também conversará um pouquinho com vocês. Eu quero agradecer o convite, né, é um prazer, representando o SECOM, estar aqui e poder compartilhar um pouco de uma das atividades que nós realizamos lá no nosso serviço. E, diante disso, eu vou falar um pouquinho do fluxo de atendimento dos acidentes de trabalho, com ênfase no programa de risco biológico do SECOM. O que é, né, esse programa? Esse programa ele é destinado ao atendimento dos profissionais da área da saúde, que se expõem, né, na sua prática diária a acidentes com risco biológico. Como é que a gente pode caracterizar um acidente com risco biológico? São acidentes que têm lesões pérfuro-cortantes ou exposição de mucosas e pele não íntegra a sangue e a fluidos corporais. Por exemplo, furou o dedo com agulha, machucou o dedo durante uma sutura de uma cirurgia, espirrou sangue no olho, né? Então, são alguns exemplos que a gente acaba dando diante da prática diária. O programa de risco biológico ele já existe na universidade desde 1998, mas ele passou a ser incorporado nas atividades do SECOM desde 2011. E a equipe que inicialmente, né, fez parte deste programa são 3 profissionais. A doutora Maria Helena Postal Pavan, que é a médica infectologista, a enfermeira Meire, que está aqui, e uma técnica de enfermagem, que é a técnica Elaine. Para nós garantirmos que o atendimento seja realizado, inclusive nos horários de almoço, né, existe uma equipe de cobertura, que são mais 2 enfermeiras, a Inajara, que está atuando no SECOM nesse momento, e a Flávia, que nos deu o prazer da tua presença, que está aqui. Então, com essa equipe, nós garantimos o atendimento no horário administrativo. Em termos de registro de ocorrência, né, eu fiz uma análise aqui dos últimos 5 anos, e nós observamos 1.577 acidentes em 5 anos. Muito alto, né? Considerando, então, por ano, são uma média de 315 e 26 ao mês. Então, podemos considerar que é mais ou menos um acidente por dia, é claro. Alguns dias nós recebemos 5 profissionais, outros dias menos, então oscila. E vocês podem observar que em 2013, vão pensar, teve uma queda. Não dá para acreditar que teve uma queda. A própria literatura acusa que 50% dos acidentes não são notificados. Então, isso aqui é o registro da ocorrência do que nós atendemos desde 2009, né? E uma parcial em 2014 de 165, que eu não computei nesses 1.577. O atendimento desse profissional que tem essa lesão, de segunda a sexta, ele ocorre no SECOM, né, das 8h30 às 17 horas, por esses profissionais que eu citei. Aos finais de semana, noturnos e feriados, ele ocorre na própria instituição que houve o acidente. No caso, o CAISM ou aqui no HC. No CAISM, a equipe, normalmente de supervisores, está envolvido, né, com esse primeiro atendimento, e aqui no HC, o residente do MI, que acaba orientando o profissional que sofreu o acidente. Em termos do fluxograma de atendimento, então, vamos pensar, o profissional está lá no hospital, esse PAS, o profissional da área da saúde. Ele foi exposto ao material de risco biológico, de imediato a orientação é que ele lave, se for pele, lave com água e sabão, se for mucosa, água ou soro fisiológico. Esse é um momento bem complicado para o profissional, porque passa muita coisa na cabeça dele, né? Em algumas situações, você sabe que a fonte tem algum tipo de patógeno. Em outras situações, você desconhece a fonte. Tinha uma agulha ali em cima e eu me contaminei. Então, de quem que era, né? Esse sangue era de quem? Então, assim, esse é um momento realmente que a pessoa fica muito nervosa, ela precisa da ajuda de alguém para direcionar e para que ela tenha esse primeiro atendimento e siga o protocolo para ter, pelo menos, uma prevenção de possíveis riscos. Ele, então, vai para o SECOM, né, naquela rotina de segunda a sexta,
com 3 tubos de sangue do paciente. Então, nesse momento, na própria instituição, tem que se coletar 3 tubos de sangue do paciente, 3 tubos de sangue de tampa vermelha, tá? Só para ilustrar. É importante anotar os dados do paciente, porque a gente lá no SECOM não tem esses dados. Então, o nome do paciente, o HC, e, se possível, tentar elucidar a história. Isso aqui não é comum, exatamente pela questão do nervosismo do profissional no momento do acidente. Se possível, melhor. Se não, encaminha, né, dirige até o SECOM com os 3 tubos e depois a gente faz essa busca. É importante, né, como diz a Meire, o padrão ouro é o atendimento até 2 horas depois, né, do acidente, mas não é o que acontece na prática diária. Muitas vezes o profissional espera terminar um procedimento, né, e vai mais tarde para procurar esse atendimento. Na sequência, então, a gente faz a abertura do CAT, que é o registro da ocorrência num sistema informatizado, que foi criado em parceria com a DGRH, e essa informação automaticamente já vai para a medicina do trabalho. Então, só um passo a passo, né? Teve o acidente, ou a lesão pérfuro-cortante, ou espirrou sangue em mucosa, o profissional munido dos 3 tubos vai até o SECOM, na recepção vai ser aberta uma ficha SUS e ele é encaminhado para o andar de cima, que é na sala 49, onde é feito o atendimento. Nesse momento, até eu coloquei isso aqui, é um momento que o profissional, no caso o enfermeiro, ele acolhe, né, esse outro profissional, esse colega de trabalho. Ele vai acolher, ele vai ouvir, né, todos os anseios, todas as preocupações que estão relacionadas aí, até numa possibilidade de alterar a questão familiar, a questão de relacionamento com o marido. Muitas vezes a gente percebe isso, né? A Meire vai até citar um pouco mais para frente, do medo de contrair uma doença, um HIV, porque o maior risco de contaminação nem é do HIV, e as pessoas pensam que é. O maior risco é da hepatite. Então, nesse momento, há o acolhimento pelas enfermeiras, né? Primeiramente, conversa, acalma, aí recebe o sangue e faz o registro da ocorrência. Em termos de análises, quando o profissional ele chega no SECOM, ele está com os 3 tubos de sangue do caso-fonte. Após o atendimento, o acolhimento, ele vai ser encaminhado também para a coleta de sangue dele. Da mesma forma que ele colhe os 3 sangues do caso-fonte, nós, profissionais do SECOM, colhemos os 3 tubos de sangue dele, que foi exposto ao risco biológico. Os exames são encaminhados para o hemocentro e de 48 a 72 horas nós temos o resultado. Um dado importante, se o caso-fonte já for HIV positivo, já inicia o tratamento com antirretroviral. Se o caso-fonte for, né, por exemplo, tiver hepatite, nós já iniciamos o tratamento do profissional da saúde também com a imunoglobulina, até 72 horas após. Um dado interessante aqui é que assim, a maioria das pessoas já tem a vacina de hepatite B, isso é muito bom, né? E outro dado também é que muitos já têm essa conversão, então estão, entre aspas, protegidos, né? Ainda bem. Lembrando que são 3 doses, né, dessa vacina, e agora o Ministério ampliou essa faixa etária até 39 anos, se eu não estou enganada. 49, desculpa. Bom, se o caso-fonte, então, tiver, né, os resultados negativos, o profissional da área da saúde ele tem alta. Se o caso-fonte tem resultados positivos, o profissional da área da saúde vai ser acompanhado por 45, 90 e 180 dias e até 1 ano no caso de 2 morbidades. Esse acompanhamento é feito no próprio SECOM, tá? Só para retomar um pouquinho a questão do slide anterior, ele sai do SECOM com a orientação de que ele ligue ou de que ele retorne para pegar esses resultados de exame, porque nós não passamos resultados por telefone. Então, é muito importante reforçar isso, que o profissional volte até o SECOM para ter esse resultado e realmente concluir todo esse processo. Preocupados, né, acho que com toda essa dinâmica e no intuito de pensar em prevenção mesmo, nós não medimos esforços para tentar não
só trabalhar com a parte depois do acidente. Então, nós pensamos também na parte preventiva. O que significa isso? São as parcerias, né? Aqui com o HC, com o CAISME. Por exemplo, no HC existe o Programa de Prevenção de Acidente de Trabalho com Lâmina de Bisturi. A Meire vai detalhar um pouquinho mais para frente. A aula dos recém-admitidos, todo mês a Solange me liga, me manda e-mail, né, para a gente, diante de ser cíclico, né, a renovação de profissionais. Então, quando esses profissionais entram aqui para trabalhar no HC, eles recebem a aula, né, mais ou menos no estilo do que a gente está conversando um pouco com vocês, para ter noção dos riscos que eles podem estar expostos no dia a dia e do que eles podem fazer também para tentar prevenir. A questão do uso de EPI, que todo mundo fala, mas a gente também escuta que as pessoas acabam não utilizando na prática diária, né? Outro dado importante, que é também realizado pelo SECOM, é essa aula de recepção aos residentes e também para os residentes da anestesia. Isso acontece normalmente no início de ano, da mesma maneira, para estar orientando esses profissionais, né, quanto aos riscos desse tipo de acidente, porque nós, até pela prática, né, dos anestesistas, manipular muita agulha, isso é comum, né. A parceria com o CAISME, a Cacilda está aqui, né, pode nos ajudar, os protocolos, nós disponibilizamos os protocolos, tentamos organizar os fluxos e os dados também para que isso seja disponibilizado e, em cima de todos os dados, nós possamos pensar cada vez mais em melhorias na prática diária. Além de parcerias com o HC com relação a materiais e a CCIH, por exemplo, teve um acidente de trabalho que o profissional coloca que era referente ao tipo de material que ele estava usando. Então, em parceria da Meire com a profissional do Compras, eles realmente identificaram um problema nesse material. E a preocupação em cima da utilização de materiais que possam minimizar esses riscos, ela é enorme, né? Inclusive, surgem as normas regulamentadoras, no caso dos dispositivos de segurança, né? Dos dispositivos intravenosos, com o sistema de segurança, para minimizar cada vez mais esse risco de acidente do profissional da área da saúde. E para finalizar a minha fala, nós também disponibilizamos os protocolos de atendimento para os hospitais de Campinas e região e esclarecemos dúvidas, muitas dúvidas por telefone, né? Muita gente acaba ligando, como é que eu faço agora, aconteceu isso, o que eu faço? Então, diariamente isso acontece e a gente, com o maior prazer, acaba oferecendo esse tipo de informação, porque eu acho que tudo que você pode compartilhar em benefício à saúde, né, você tem um objetivo atingido. Eu agradeço a atenção de vocês e agora a continuação da fala vai ser com a Meire. Bom dia a todos. Eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite da comissão organizadora. Na verdade, acho que nesses últimos anos, né, pelo menos eu estava dando uma olhada lá na hora de fazer essa apresentação. Então, eu participei dessas últimas edições da CIPAT, né, 2010, o ano passado, né, e agora esse ano. Nós, na verdade, né, como a professora que me antecedeu, são apresentações complementares, né? Ela fez uma avaliação bem bacana do macro, né? E aí ela se pautou, né? Teve como base para fazer a apresentação dela as CATs. A CAT, o que é a CAT? Comunicação de Acidente de Trabalho, é um documento, tá, do INSS, né? Então, é importante eu já fazer uma ressalva, vocês vão ver, já devem ter percebido, por exemplo, a Luciane falou, nós temos em torno de 350 acidentes ano. Mas que estranho, mas a professora lá no dela tinha só 62. É fácil, vocês vão entender mais à frente, eu vou mostrar todos os nossos dados, a nossa epidemiologia. Qual é o grande problema? Vocês vão ver que hoje no hospital, quem mais se acidenta são os residentes de medicina. E aí, residente não abre CAT, porque residente não tem carteira de trabalho, não é CLT. Então, ele não abre a CAT. Então, não tem como, por isso que não faz parte desses dados, entendeu? Então, daí fica assim, essa coisa, parece o samba do crioulo doido. Ela fez tudo muito direitinho, mas ela fez em cima dos dados que ela tinha, que é de CAT, né?
como fala, os profissionais que são contratados não no regime de CLT, no caso CLE, que a gente fala, os estatutários, também não abrem CAT. Eles abrem um documento, chama-se P15. Então, não está nessa base de dados. Então, por isso, vocês vão ver aqui, na verdade, vamos dizer, eu pus uma lente de aumento no que acontece com os profissionais da área de saúde da Unicamp. E aí, então, nos meus dados, eu vou ter os residentes, eu vou ter o pessoal que é CLE, eu vou ter o pessoal da FUNCAMP, para a gente independe, né? Qual que é o vínculo aí. Todo o protocolo vai ser aplicado a qualquer pessoa, né, da terceirizada que tem acidente, tá? Aqui, gente, eu não vou ficar falando muito, porque é muito número, mas só para vocês terem uma ideia, isso é uma publicação do CDC, né? CDC é o Centro de Controle de Doenças, um órgão de referência em termos de saúde pública dos Estados Unidos, porque a gente tem dados um pouco confusos aqui no Brasil. Então, esses acidentes, é verdade que acontece mesmo? Tem bastante acidente? Tem. Tem uma estimativa do CDC, ele diz que ocorre em torno de 385 mil acidentes, né, isso lá nos Estados Unidos, ao ano, que daria 1.000 por dia. Só que aí nem foi computado os outros acidentes semelhantes que ocorrem em clínicas particulares, em home care, enfim. Então, esse dado aqui já não é tão fidedigno, é uma estimativa. O importante, gente, é guardar que esses acidentes, né, então, como a Luciane falou, picar o dedo ou espirrar, ter um splash de sangue ou de algum fluido corporal com sangue, qual que é o risco que tem? A pessoa pode, né, adquirir a hepatite B, se ela não for vacinada, a gente vai detalhar, a hepatite C ou o HIV. Então, essas 3 doenças que tem que ser a preocupação. Ah, eu posso pegar chagas assim? Não. Eu posso pegar sífilis assim? Não, nem existe protocolo. Pode pegar via transmissão sexual ou bolsa de sangue, é outra coisa. Mas esse tipo de acidente, os protocolos são bem claros, são bem específicos. É para essas 3 doenças, ok? O próximo. Bom, como já foi falado, né, a gente sabe que essa estimativa ela é subestimada. Uma vez, nossa, são muitos estudos, né? Eu não trouxe a referência, eu tenho uma pasta, assim, a gente tem muito trabalho, e aí varia. Onde eu estava vendo um trabalho agora mais recente, ele tinha várias referências, então é assim, depende do lugar que foi feito, eles dão uma estatística aqui de 26% a 59% dos profissionais não relatam os acidentes. E a gente, em termos de prática, né, então lá atendendo, é super comum. Por exemplo, um cirurgião, que não tem muito tempo. Quando ele vai lá, é porque ele está muito preocupado assim, com o caso fonte. E aí você fala assim, para pegar alguns depoimentos, a gente já vê que a gente se depara com isso no dia a dia, tá? E aí tem uma enfermeira americana, que é de um grupo lá da Virgínia, ela fala assim, no data, no problem, né? Se a gente não tem dados a respeito de um assunto, aquele problema não existe. É que a professora falou, ela questionou vários aqui, que esquisito, isso aqui, estou achando que não é assim e tal. Por quê? Porque muitas coisas não são notificadas. Se a coisa não é notificada, é como se não existisse. É comum muitos hospitais, tá, dizerem assim, por exemplo, eu não tenho problema de infecção hospitalar. Não, imagina que no meu hospital, por exemplo, é um hospital que faz muita cesárea. Aí você vai perguntar, mas, espera um pouco, existe uma notificação? Vocês buscam, as pacientes que tiveram alta retornam aqui, é feita uma busca dessas pacientes para ver se elas tiverem infecção no corte da cesárea? Não, tal. Então, o problema não existe, mas não é que não existe. Quando a minha tese de mestrado foi em cima disso, e a gente viu que tem um número muito grande de infecções, né, pós-cesárea, do corte da cesárea, que não são notificados, tá bom? Então, para todo problema, pode passar o próximo, a gente, no caso aqui, a gente tem que caracterizar, né? Então, quem que está tendo esse tipo de acidente? A literatura vai dizer que a maior parte é a enfermagem. Aí vocês vão ver aqui nos nossos dados que mudam um pouquinho. Normalmente, nas unidades que atendem paciente. O que causa o acidente? Né? Você precisa especificar bem, é agulha com lume,
é lâmina de bisturi, é vidro. Em que momento esse acidente está acontecendo? Foi na hora de descartar? Foi porque agora está usando um dispositivo diferente, de uma marca diferente? Tudo isso a gente procura detalhar na hora que está fazendo a notificação do acidente. O próximo. Um atrás. Aqui. Bom, em relação, gente, só quero deixar muito claro que tudo isso que eu estou falando é transmissão ocupacional, ok? Quer dizer, esse tipo de acidente, espetou o dedo ou espirrou algum splash, né, em mucosa. Bom, para a hepatite B, a vantagem é que a gente tem uma vacina muito boa, muito eficiente. Vacina de hepatite B é recomendada para todas as pessoas hoje. O Ministério no Centro de Saúde ampliou a faixa etária até os 49 anos, mas para qualquer um que não tenha tomado a vacina, é importante, porque é uma doença também transmitida sexualmente, tá? E são 3 doses. E a gente também tem a imunoglobulina contra a hepatite B, que a gente usa em situações para profissionais não imunizados, em que o caso-fonte tinha hepatite B, ou para uma pequena parcela de profissionais que a gente diz não respondedores à vacina da hepatite B. Então, a gente tem uma pequena parcela que a pessoa faz, indicação do Ministério. Ela faz um esquema que são 3 doses de vacina intramuscular. Faz um exame que chama anti-HBS. Não soroconverteu. É indicado que ela repita isso. Faz o exame de novo. Ela não soroconverteu, ela é considerada não respondedora, ela tem que saber disso, porque se ela tiver um acidente com alguém que tem hepatite B, ela tem que fazer o uso da imunoglobulina, tá? O próximo. Bom, em relação à hepatite C, o risco, né, de hepatite C é de 1,8% para exposição percutânea, quer dizer, furar, cortar, né? Exposição de mucosa, o CDC descreve 2 casos após exposição splash em conjuntivo ocular. E aí cai naquela história, a professora já salientou, mas não tem óculos de proteção? A universidade disponibiliza. Infelizmente, na prática, eu dou aula dessa coisa aí desde 80, que são as precauções básicas, mas as pessoas têm o conhecimento, né, ligando aquele slide que ela falou, mas não aderem. Porque tem uma distância bem grande entre eu saber o que eu devo fazer e eu fazer. Né? A gente vê isso na área de comportamento sexual. Né? As pessoas sabem que devem usar preservativo, a maioria não usa e assim vai. Né? Então, entre eu saber o que deve ser feito e eu fazer. E óculos, infelizmente, toda vez que eu dou aula, né, aqui no programa, tal, para os recém-admitidos, eu falo assim, se vocês não deixarem o óculos dentro do bolso do jaleco ou pendurado aqui, vocês vão continuar se expondo, espirrando coisa, porque não dá tempo na prática, eu correndo lá na enfermaria, eu ir buscar o óculos no armário, não sei o quê, não vai usar. E é isso que acontece no dia a dia, tá? E a exposição de pele não intacta aqui em relação à hepatite C foi um caso, tá? Qual que é a grande diferença em relação à hepatite B? Vocês vão ver lá, a hepatite B tem um risco maior, mas para hepatite C não há vacina, não há imunoglobulina. Mas é importante salientar que hoje tem todo um protocolo bem feitinho para você identificar se o fulano fez uma infecção aguda e tratar isso antes que ele se torne um crônico. Então, aí que é o pulo do gato. Hoje o problema atual é hepatite C, guardem isso, tá? A hepatite C... vocês têm visto a campanha do Ministério, que as pessoas procurem, façam um teste rápido para hepatite C, porque acredita-se que 30% de pessoas têm hepatite C não sabem que tem hepatite C. Que ela ainda está naquela fase, normalmente a infecção aguda quase não dá sintoma, ela passa aquela fase aguda, vai levar alguns anos para que ela venha desenvolver hepatite crônica, né, com cirrose, às vezes carcinoma, enfim. Só que nesse período é possível tratar o indivíduo e eliminar em 70% a chance dele se tornar um crônico para hepatite C, ok? Então, quando falarem não tem nada para fazer para hepatite C, tem sim. Não tem vacina e não tem imunoglobulina, tá? Muito bem. Em relação ao HIV, vocês vão ver, ó, que o risco de pegar um HIV é bem menor. Então, eu falei hepatite C 1,8.
HIV, para o mesmo tipo de acidente, né, percutâneo, 0,3. E para a mucosa, 0,09, ok? O próximo. Aqui, o que a gente avalia, né, os fatores que aumentam o risco de aquisição do HIV? A profundidade do ferimento, se tinha sangue visível no dispositivo, se a agulha utilizada ela estava intravenosa e se aquele caso índice com o qual o profissional se acidentou está na fase de doença avançada. Nós acabamos de levar um trabalho para o Congresso de Infecto agora em Atibaia, em que nós fizemos um levantamento dos últimos 5 anos aqui, dos profissionais que tiveram acidente com fonte sabidamente HIV positivo, tá? E para ver, assim, a primeira coisa, né, e isso a gente sabe, graças a Deus, esse serviço, esse programa, não exatamente dessa forma, ele existe há mais de 10 anos aqui na universidade. E graças a Deus, nunca registramos soroconversão para HIV. Quer dizer, o cara foi lá, se acidentou com alguém que tinha HIV e depois ele pegou HIV. Isso nós não tivemos. Já tivemos para hepatite C. E nesse trabalho o que a gente viu é assim, boa parte dos nossos acidentes, considerando isso que está aqui, entre aspas, são acidentes de baixo risco. Porque muitas vezes com agulha de pequeno calibre, por exemplo, aquela agulha de insulina, né? A agulha não estava visivelmente suja de sangue e o caso fonte, ele tinha HIV, mas ele já estava na fase de tratamento. Então, quando você vai olhar, já está com carga viral indetectável ou carga viral muito baixa. Então, talvez todos esses fatores, aliado que a gente aqui disponibiliza, né, o antirretroviral para quem se acidentou dentro daquelas 2 horas, a gente nunca teve uma soroconversão, tá? O próximo. Bom, só lembrar, gente, isso vem sendo falado, né? As precauções padrão ou básicas, né? Outrora, elas tinham o nome de precauções universais, era até um nome que eu gostava mais. Porque é uma medida que você aplica o tempo inteiro para todo mundo, tá? Não interessa se é velhinho, se é novinho, é comum a gente atender, é até engraçado. Às vezes você fala, você se acidentou, mas não tem problema, é um vozinho. Daí você já fala, para uma pessoa que tem 18, 20 anos, ele acha que quem tem 60, 65 já é vozinho, tipo assim, cara, não vai ter nada. E aí a gente começa a rir, porque inclusive os dados, né, outros dados do Ministério da Saúde, hoje mostram a ascendência, né, do HIV nessa faixa etária, tá certo? Ou então, mas era um bebezinho tão bonitinho, né, bebezinho, né, acho que não vai ter nada, né? Muitas vezes nasceu contaminado da mãe. Então, quem vê cara não vê coração. Então, tem que fazer, né? Tem que procurar o atendimento, tem que fazer os testes do caso fonte, tá? E a gente tem que se prevenir sempre. O que são as precauções, né? Então, usar barreira todas as vezes que você previr contato com sangue ou fluidos corporais que possam ter sangue, tá? Secreções, pele não íntegra, mucosa. Então, nós vamos falar um pouquinho dos EPIs. Lavar a mão, sempre antes e depois de atender o paciente. Nós vamos ver aqui como a gente faz a prevenção de acidentes. E 2 coisas relativamente novas que foram incorporadas às precauções padrão, é o que se chama a prática de injeção segura e a tal da etiqueta respiratória. Eu não vou entrar no detalhe da etiqueta. A etiqueta respiratória é aquela coisa. Se está lá num saguão, num ambiente de espera, a pessoa está com tosse, ela preferencialmente colocar uma máscara enquanto ela aguarda, e se tossir, colocar um lenço, depois sempre lavar a mão. Mas aqui não é o caso, nós não vamos entrar nesse detalhe. Para centro cirúrgico e centro obstétrico, tá? A recomendação de uso 2 luvas para se fazer o procedimento. Aí talvez muita gente pergunte assim, bom, peraí, se furar com uma, fura com 2, é verdade. Infelizmente, as precauções padrão ou básicas, elas não evitam, não impedem o acidente pérfuro cortante. A pessoa está suturando e ela espeta o dedo, ela vai espetar o dedo, seja usando 1, 2, 3 luvas. O que diferencia de usar 1 ou 2? Eles dizem que daí você tem mais uma barreira, então a quantidade de inóculo, a quantidade de sangue, né, que eu vou
enfiar dentro de mim, vamos por assim dizer, vai ser bem menor, e isso já ajuda a diminuir o risco, tá bom? Aí sempre usar avental impermeável, usar óculos e máscara, tá? E usar propel impermeável, isso em ambiente cirúrgico. Pode fazer. Que seria isso aqui, ó. Então, aqui uma paramentação, vocês estão vendo que a pessoa está colocando uma segunda luva, ela está com avental impermeável por cima, ela pôs um propé, né, impermeável, isso aqui simplesmente para não cair sangue, secreção em cima do pé dela, e ela está usando aqui até um escudo facial, a gente costuma recomendar para os cirurgiões, que fica mais confortável do que esse outro óculos, assim, principalmente se a pessoa usar o óculos, né? Às vezes aquele outro ele embaça um pouco, ele incomoda, enfim, tá? O próximo. Então, aqui, gente, guarda isso, né? Usar luva, né? Hoje é uma coisa que está incorporado. Eu brinco assim que eu peguei uma mudança de paradigma. Eu sou de uma época, eu saí da escola, eu aprendi a funcionar veia e tudo, e a gente fazia tudo sem usar luva nenhuma de proteção. Quando surgiu essas precauções, só para vocês terem ideia, no mercado não existia luva de procedimento. Existia uma luva de plástico enorme, não sei, acho que a Marilene pegou isso aí. Eram umas luvinhas plásticas assim que a gente enfiava, sobrava assim no dedo, entendeu? Aquela era horrível, então. Porque não tinha luva de procedimento quando essas precauções começaram a ser indicadas, né? O óculos, eu falei, né, gente, é importante que todo mundo use o óculos. Todo mundo aqui na universidade recebe o óculos. Quando eu dou aula para os residentes, a gente pede para eles passarem na Coreme. Coreme comprou, disponibiliza, mas é difícil. Tem muito acidente, vocês vão ver, de mucosa, porque as pessoas não usam, né? Não reencapar a agulha, daí nós vamos entrar num detalhe interessante, que infelizmente ainda a gente ainda tem... Enquanto a agulha não tem aquele dispositivo que não permite o reencape, é quase ancestral a pessoa querer reencapar a agulha. Então, a gente tinha até o ano passado, 5% de acidente era com reencape de agulha, tá? E a máscara, né, para você proteger aqui a mucosa do nariz e da boca. O próximo. Então, não reencapar as agulhas, o próximo. Aqui, lembrando, então, que a NR32, gente, ela fala aqui no seu dispositivo, né, 416, que deve ser assegurado o uso de materiais pérfuro-cortantes com dispositivo de segurança, conforme cronograma a ser estabelecido pela CTPN. Essa CTPN é uma comissão tripartite que faz parte, uma parte do pessoal do Ministério do Trabalho, uma parte de empregados e uma parte de empregadores, estão nessa comissão, tá? Mas, basicamente, hoje a gente tem vários dispositivos de segurança. Lembrando, aqui vocês estão vendo, isso aqui são lancetas retráteis. Nós temos da nossa experiência aqui. Eu acho que até 2009, os destros eram feitos usando agulhinha de insulina. Não existia a lanceta retrátil. E tinha muito acidente na enfermagem fazendo esse procedimento com a agulhinha. A partir do momento que introduziu a lanceta retrátil, acabou. Vocês vão olhar na nossa estatística, a gente não tem acidente relacionado a destro. Quando tem é porque o indivíduo estava usando agulhinha, né? Com a lanceta não consegue ter o acidente. E hoje a gente tem, então, os scalpes intravenosos, os abocates e as próprias agulhas de injeção, mostrando aqui, gente, né? É muito importante... o último dispositivo aqui no HC que foi introduzido são as agulhas de injeção, né? E aí lembrar que a hora de você acionar esse dispositivo, ele nunca deve ser feito com a mão. Eu tenho atendido vários acidentes que quando eu vejo a pessoa foi fazer isso aqui, em vez de usar um anteparo, uma bandeja, uma bancada, ela vai com a mão. Aí ela se acidenta, tá? Então, na verdade, já foi feito, mas vai ser retomado, né, treinamento pela NR32. O fabricante é obrigado a vir no local do trabalho, ficar o tempo que ele precisar, que se ele precisar ficar manhã, tarde, noite, 3 dias, aquele dispositivo que o hospital adquiriu, ele tem que dar o treinamento, tá? O próximo. Aqui, gente, é uma sequência, tá, de fotos mostrando, tá, os agulhados que o HC está usando, tá, que
que tem esse dispositivo de segurança, e aí depois ainda ele vai ser descartado num recipiente rígido que eu vou mostrar à frente. Então, se encaixa aqui. Não, tudo bem. E daí a gente vai entrar, então, nessa questão, pode passar, do descarte de pérfuro cortantes. Eu tive que ampliar um pouco, porque dentro da realidade Unicamp, a gente tem duas realidades. Então, uma é o uso das caixas de papelão, né, que são montadas, todos, tirando o HC, os demais locais da Unicamp, quer dizer, CAISM, Hemocentro, Gastrocentro, usam esse tipo de descartador. Então, esse descartador ele tem que ter número suficiente, estar de fácil acesso, né, estar montado adequadamente e nunca ultrapassar a quantidade indicada nele. Pode passar o próximo? Aqui, ó, é esse, que quase todo mundo conhece. Importante lembrar que para esse dispositivo nunca desconectar a agulha da seringa. Você fez o procedimento, vai lá e joga inteiro. No início, quando isso surgiu, a enfermagem, até muito bem intencionada para economizar espaço aqui, tentava desconectar e se acidentava desconectando. Então, onde tem agulha, não põe a mão que você vai se machucar. É simples assim, né? O próximo. É chato, né? Ele não obedece a gente. Aqui, gente, mostrando aqui no HC a realidade de vocês. Então, aquele que vocês viram ali, ó, na foto, que a pessoa está descartando a agulha, é esse pequenininho de 1 litro, tá? E nós temos a versão de 7 e de 13 litros. O próximo. Aqui no processo de trabalho, né, como que deve ser montada uma bandeja. Então, aqui a pessoa está indo para fazer a instalação de um soro, ela leva a caixinha, depois que ela fez o procedimento, ela descarta ali na beira do leito. Então, evita, né, no passado a gente tinha acidentes no percurso. Às vezes a pessoa ia até o quarto para fazer uma medicação, levava a bandeja e ia com a agulha. Quando estava voltando, trombava com o outro, ela espetava o outro. Então, assim, isso acaba com tudo isso, né? O próximo. Gente, aqui eu só quero chamar a atenção, me perdoe, não é nenhum pedantismo, é que eu puxei, isso aqui está disponível para fazer mesmo educação do site, que é uma coisa atualíssima que vem sendo falado, que é o risco de transmissão de hepatite C no ambiente da área de saúde, por o que eles chamam de prática de injeção insegura. Então, tem muitos surtos relatados nos Estados Unidos, que levou a fechamento de serviços de oncologia, serviços de anestesia, por transmissão de hepatite C. E aí, qual que é a campanha? Eles falam, uma agulha, uma seringa, uma única vez. Aí deve ter um monte de gente da enfermagem falando, mas que, claro. Aí eu vou mostrar para vocês, ó, o próximo. O que eles chamam, então, o que seria, né, uma prática de injeção insegura? Então, vamos pegar aqui o primeiro desenhinho. Imagine isso aqui, um frasco multidose, por exemplo, um Propofol, tá? Então, ele está novinho, a pessoa pegou uma agulha novinha e pegou uma seringa novinha. Foi lá, aspirou um tanto, tal, veio aqui, nessa pessoinha, e fez essa medicação. Estão vendo esse xizinho? Esse xizinho está representando aqui, esquematicamente, o vírus da hepatite C. Aí ela pegou, visivelmente não tinha sangue naquela seringa. A seringa parecia limpinha. Então, ela tirou só a agulha aqui e colocou uma agulha nova. E aí ela volta com essa agulha nova, só que a seringa já está contaminada, tá? E ela, então, a hora que ela volta nesse frasco, ela acaba aqui inoculando, injetando o vírus da hepatite C. E assim, daqui para frente, foi disseminado. Então, isso teve em centros de cirurgia, isso teve numa clínica de dor enorme do Nebraska, que foi fechada. Então, tem muitos surtos descritos, assim, de ter passado hepatite C. E aí, então, o que eles dizem hoje? É assim, frasco multidose, de preferência, não use. O que você usar, por exemplo, graças a Deus, nós vivemos numa realidade muito boa. Quando eu converso com os anestesistas, aqui, pelo menos,
frasco de Propofol, usou. O que usou, usou. O que não usou, joga fora. Não é reaproveitado. Mas tem muitos hospitais, né, particulares, inclusive, que o convênio faz guardar lá. E se não tiver todo esse cuidado, você pode, sim, ter um surto intra-hospitalar de transmissão de hepatite C. É uma coisa séria, uma coisa grave, muito atual, tá? E aí a gente sempre fala, então, sei lá, uma coisa típica, xilocaína, usou, que é baratíssimo, e já foi até falado com a empresa, eles dizem que não compensa fazer frascos menores. Então, o que usou, usou, o que não usou, joga fora. Aí, o que vem? Vem, claro, aquela pergunta, puxa, mas tem alguns tipos de contraste que são caríssimos, você não vai usar. Então, essas coisas que têm que ser fracionadas, que o frasco dá para fazer muito, tem que ser feita em farmácia, por uma pessoa, toda a condição asséptica e daí distribuída. Não o profissional que está lá na ponta ficar fazendo, tá? Porque senão você incorre nesse risco. O próximo. Bom, então vocês tomaram todo o cuidado, puseram máscara, óculos de proteção, estavam de luva, mas tiveram a infelicidade de se acidentar. Então, o local, né, quando é dedo, lavar com água e sabão. Pode usar antisséptico? Pode. A literatura não fala nem que é ruim, nem que melhora, enfim, pode usar, não é contraindicado. O rosto ou olhos, né, você pode lavar com água corrente ou soro fisiológico. Nunca utilizar solução irritante e não fazer manipulação excessiva. Isso aqui vem de uma época, gente, eu e a Maria Helena costumamos brincar. A gente pegou uma fase em que, isso 84, 85, essa enfermaria aqui do EMI bombava de paciente com AIDS, né? O HC, o CAISM internando as primeiras pacientes que ficavam lá em isolamento total, o pessoal tinha até medo de chegar perto, não existia nem sequer AZT. Então, quando alguém se furava, a pessoa só faltava cortar o dedo fora para ver se não inoculava. Então, a gente viu coisas assim, eu vi gente jogar glutaraldeído no dedo, eu vi gente fazer tipo escarificação, então aumentar o coisa e ficar lá espremendo para ver. Então, as pessoas realmente ficavam muito, continuam ainda, eu vou mostrar para vocês. Mas hoje, graças a Deus, não precisa fazer nada disso, só lava e procura o atendimento o mais rápido possível, tá? O próximo. Aqui eu vou passar rapidamente, só para vocês terem noção, tá? Porque também gráfico é chato, número e tal, mas é só para ficar mais ou menos, então, em relação à instituição. Então, como a Lu falou, nós atendemos toda a Unicamp. Então, a gente vem gente de laboratório, vem gente do Hemocentro, vem do Gastrocentro, vem do CAISM, vem do HC. Então, quem que mais, obviamente, quem tem mais funcionários, mais leitos é a HC. Então, 75% dos acidentes registrados em 2013, que foram 259 acidentes, eram do HC. 18% do CAISM, e a gente tem aqui, ó, Hemocentro, tal, e outros, tá? O próximo. Maioria do sexo feminino, o próximo. Em relação, aqui começa já a aparecer um dado interessante, a escolaridade. Observe que mais da metade de quem registrou acidente, ele tinha nível de escolaridade superior, seguido pelo ensino médio, tá? Próximo. O que vai ser retratado aqui, ó, quando a gente pega, na verdade não é bem a profissão, mas as ocupações, né? Vocês vão ver que o médico residente, aqui na nossa realidade, foi o que veio em primeiro lugar. 29% dos acidentes que nós tivemos em 2013 foram com médicos residentes, seguidos pelos técnicos de enfermagem. Mas aqui nós temos estudantes de medicina, pessoal do serviço de limpeza, aqui, ó, 6%, isso tem sido o registro nos últimos anos, tá? E aqui eu sempre chamo a atenção que se eles se acidentaram, entre aspas, a culpa foi nossa. Eles estão numa ponta. E é porque a agulha ficou lá, caiu no chão, ficou na bancada, esqueceu uma lâmina de bisturi, é assim que eles se acidentam, tá bom? Médicos, enfermeiros, aqui 9%, fisioterapeutas, técnico de laboratório, biólogo, entre outros, tá? No próximo. Aqui eu brinco
É o top 5 das especialidades de residência. Quem mais se acidenta? Então, nós temos primeiro as duas especialidades cirúrgicas, né? A cirurgia e a própria tocogineco. Então, são duas atividades essencialmente cirúrgicas, né? Mexe muito com lâmina de bisturi, com agulha. Daí nós temos ortopedia, oftalmo e anestesiologia, tá? O próximo. Em relação... Aqui são as... Deixa eu ver. Acho que pulou um. Tá. Então, em relação aos locais, 22% aconteceram em centros cirúrgicos, seguido pelas enfermarias. Nós temos acidentes em outros locais? Temos. E aí vocês vão ver, a UER tem bastante acidente, 14%. UTI adulto, tá? Acidentes em laboratórios, acidentes nos ambulatórios, mas vamos focar aqui, então, das enfermarias, desses 19% das enfermarias, quais foram as enfermarias mais frequentes? Vocês vão ver, então, a EGA com 13%, a RETA com 15%, gastroclínica, enfermaria de especialidades, o trauma e o TMO. Então, essa aqui, daqueles 19% de enfermarias, essas foram as enfermarias mais prevalentes. O próximo. Aqui o tipo de exposição. Claro, quem nos procura, quase 80% teve um acidente assim, furou ou cortou, que é um acidente mais grave de fato. Mas daí a gente tem exposição de mucosa ocular, ó, 12%. Óbvio, se tivesse de óculos ia ser 0, mas isso não acontece, as pessoas não usam óculos. A gente tem aqui exposição de mucosa ocular, oral, de pele não íntegra e até procura de quem se expôs pele íntegra. Então, é comum, às vezes, chega a pessoa lá desesperada, ela estava sem luva e caiu sangue na mão dela. Aí você conversa, tal, pergunta, você faz a unha, você tira a cutícula? Não, às vezes é homem e tal. Está com algum machucado, a gente olha, não tem nada, tal, não tem nenhum ferimento, não tem nada, não tem risco. Nós não vamos registrar isso. Seria daí uma hipernotificação. Não ocorreu um acidente, tá? Porque para aqueles vírus, aqueles bichinhos lá que eu falei para vocês, conseguirem penetrar no organismo, tem que ter uma solução de continuidade. Então, tem que furar, cortar, ou a pele, ela própria tem que ter uma ferida ali, tá bom? O próximo. Aqui, em relação ao material, então, quase 80% tinha sangue ou poderia ter sangue naquele material. Tivemos acidente aí, que o envolvido foi líquido acítico, aqui soro barra plasma, na verdade, acidente de laboratório, tá? E ignorado, às vezes é um negócio que está perdido, não dá para a gente saber o que tinha ali naquele material, tá bom? Mas o grosso, então, é com sangue. O próximo. Em relação, na nossa ficha, a gente tem uma parte que você abre para outro tipo de material. Então, nesse outro tipo, secreção de baixo risco. Aí vocês vão falar, assim, só para vocês terem em mente, né? Então, secreção respiratória, vômito, fezes, esse tipo de secreção, ele é de baixíssimo risco. Ela só vai transmitir essas 3 doenças, como eu falei, se tiver sangue. Só que na prática diária fica difícil. Você chega lá e fala, espirrou urina no meu olho. A urina é hematúrica, não é hematúrica, quanto hematúrica? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o registro e vamos falar para a pessoa, olha, é um acidente de baixíssimo risco. Inclusive, quando isso acontece, por exemplo, se o paciente for HIV, a menos que seja uma urina francamente hematúrica, estava lá com coágulo de sangue, você não vai nem fazer antirretroviral. Então, são secreções de baixo risco. Vocês vejam que acontece quase 50% daquele outro material. Nós temos acidentes com biópsia, tá? Então, talvez muitos falem, mas não estava no formol, já não matou tudo que tinha que matar? Nem sempre, porque dependendo da peça, do tamanho da peça, por exemplo, um fígado, a hora que corta, dentro está cheio de sangue ainda. Então, se tiver hepatite, pode passar hepatite, né? E assim por diante. Aqui, essas soluções estéreis, que é a solução estéril misturada com sangue. É muito comum na enfermagem. Vai tirar o acesso, não estava de óculos, espirra no olho. Então, era um soro com sangue. Pode passar o próximo?
Aqui só em relação à circunstância, então, como eu falei, olha, aqui 29% relacionado ao momento da cirurgia sutura, mas vocês vão ver que ainda em 2013, 3% aconteceu por reencape de agulha, 14% relacionado ao momento da punção venosa, gasometria ainda é um procedimento que os meninos se acidentam muito, né? A maioria aqui são estudantes de medicina, 4º, 5º ano. Administração de medicação, aqui trabalho em laboratório, lavagem de material, descarte inadequado de pérfuro. Olha só. Enfim, aqui então as circunstâncias mais comuns relacionadas ao acidente. Pode passar o próximo. Aqui só para vocês saberem que, de todos esses casos registrados, graças a Deus, quase 90% do acidente tinha um fonte. Então, por que eu falo graças a Deus? Para quem se acidenta, a pessoa fica altamente angustiada. Que bom que depois de 2 dias, ela vai ter um resultado que o fonte não tinha nada. Então, que ela não tem risco, ela não precisa fazer segmento, enfim. Então, isso é muito bom. Por quê? Para os que a gente não tem a fonte, o que a gente chama de fonte desconhecida, ele vai ter que acompanhar por 6 meses, fazendo todos os exames. Depois eu vou falar um pouquinho da parte aí mental que está sendo estudada agora em relação a esses acidentes. O próximo. Aqui, gente, não é porcentagem, aqui é número. O ano passado, que nós tivemos uma diminuição no registro dos acidentes, nós tivemos 11 acidentes sabidamente com HIV positivo e nós tivemos 12 acidentes com hepatite C positivo. Não tivemos o ano passado nenhum acidente com hepatite B. É a nossa característica, a prevalência para hepatite B aqui na nossa região, ela é bem baixinha, tá? E esse dado, nos outros anos, ele ficou em torno aqui de 20 e 22, tá? Aqui. EPI, como eu falei, ele não evita, né? Em 75% das situações, as pessoas estavam usando EPI, mas o pérfuro cortante não evita, certo? O próximo. Aqui, em relação à vacinação, esse é um dado muito bacana, a gente fica muito feliz, né? Tem todo aí também um trabalho do SECOM de anos e tal, e 98% de quem está aqui na nossa comunidade é vacinado, tá? E na hora do acidente, a gente faz o anti-HBS, pode passar o prazo. 90% era soro convertido no momento do acidente. Não significa que esses 10% não eram soro convertido, é que às vezes a soro conversão aconteceu há muito tempo. E aí que a gente faz o protocolo, você faz uma dose de reforço e repete esse anti-HBS. E a maioria das pessoas daí fazem um booster, né? Fazem um título que vai lá em cima, tá bom? O próximo. Aqui, gente, queria só chamar a atenção, né, uma fala, é o impacto psicológico desses acidentes com pérfuro cortante. É uma coisa que até então não era muito estudada. Por quê? O pessoal estava muito preocupado com todas essas coisas que eu falei antes. Qual o risco de pegar hepatite B, qual o risco de pegar hepatite C, o risco de pegar HIV, em que situação, como que agiu o antirretroviral Agora que tudo isso, pelo menos boa parte disso está bem sedimentado, as pessoas começaram a ter um olhar e a ver uma coisa que a gente já observava na prática diária, que é o impacto psicológico que esses acidentes têm na vida das pessoas. A gente vê pessoas, inclusive esse ano, lá tem três pessoas que nós encaminhamos, né, que tiveram acidentes. Tem gente que realmente tem, depois desses acidentes, depressão, tem um transtorno, tá, de ansiedade, até que finalize esse acompanhamento. Ontem, inclusive, eu peguei um trabalho publicado agora, no início do ano, foi feito no Reino Unido, e era muito interessante, é uma base de dados bem grande, e eles punham uns boxezinhos assim, com relatos de pessoas. Então, tinha uma pessoa que relatava, ela teve um acidente e ela bagunçou a vida dela inteira, porque ela falou, por mais que os profissionais me falem tudo isso, ninguém garante 100%. Então, o que aconteceu? Era um homem, ele era casado,
ele simplesmente resolveu partir para a abstinência sexual, porque ele tinha medo de passar alguma coisa. Então, enquanto não passou esse período todo de acompanhamento, e aí ele realmente estava sendo acompanhado por um serviço de saúde mental e tal. E a gente tem visto isso com bastante frequência, tá? Não só na hora do acidente, a pessoa chega chorando, a pessoa chega desesperada. É o que a Luciane falou, a gente tem que acolher, às vezes tem que pôr sentado, vai buscar água, nananã, espera a pessoa se acalmar, tá? E muitas vezes a gente encaminha, hoje a gente tem feito encaminhamento para o psicólogo, em situações bem específicas que a gente vê que a pessoa está tendo dificuldade para vir trabalhar. Eles descreveram um outro trabalho, dizia que aquela síndrome pós-traumática, com esses acidentes, é bem semelhante ao que acontece com outros acidentes de carro e outras situações traumáticas, tá? Então, é uma coisa realmente que é para a gente se preocupar, né? E começar a olhar aí com um olhar bem individualizado. O próximo. Aqui só lembrando, gente, que todos os profissionais da área de saúde têm que ter essas vacinas em dia. Hepatite, as 3 doses, fazer o anti-HBS. Sarampo, cachumba e rubéola, tá? 3 doses, né? A única contraindicação é não estar gestante ou não ficar gestante nos próximos 2 meses. A influenza, a vacina da gripe, ela deve ser tomada anualmente. Varicela ou, né, catapora, como a maioria das pessoas conhecem, é super importante quem trabalha na área de saúde. Pergunta para a mãe, né? Catapora é um negócio bem típico. Se a pessoa teve, a mãe normalmente sabe que teve. É aquela que depois faz as casquinhas, antigamente dava banho naquela água roxa, né? Mas qual que é o problema da catapora no meio da área de saúde? O problema não é tanto para quem está trabalhando. Então, eu, sei lá, ígida, tenho saúde, estou cuidando de um paciente e pego varicela. O problema é, para quem é ígido, a pessoa normalmente cursa sem ter maiores consequências. O problema é que é altamente transmissível. E 2 dias antes de aparecer as primeiras bolinhas que dá para algum médico fazer um diagnóstico disso, a pessoa já está transmitindo. E se isso acontece numa área de paciente imunossuprimido, por exemplo, uma área de transplante, por exemplo, uma área lá do Boldrini, uma pessoa imunossuprimida que pega a catapora é quase igual a sentença de morte. Então, por isso, hoje, a gente tem a vacina no SECOM e a gente orienta bem as pessoas. Ó, se você não tem, tal, procura a gente faz a vacina, tá? E aqui, a difteria e tétano a cada 10 anos, porém, atualmente, né, com a reemergência da coqueluche, não sei se todos vocês sabem, mas a coqueluche é uma doença que voltou, tem causado óbitos, né, em crianças pequenas, e hoje, inclusive, a orientação está para se fazer reforço com a tríplice acelular, que é difteria, tétano e coqueluche, tá? Muito bem, o próximo. Aqui, só para dizer uma palavrinha, um projeto grande que foi desenvolvido aqui no HC, vocês estão vendo a data, aqui está como 2012, mas foi um projeto que começou no ano de 2011. Esse projeto ele foi uma parceria, no caso, a gente do risco biológico, a CCIH, na figura da enfermeira Mirtes, e o RH daqui, enfermeira Luciane. Nós fizemos uma proposta de um projeto para aquele GEPRO, e dentro daquelas ferramentas do GEPRO, nós mapeamos o hospital, porque nós descobrimos em 2011 que a gente estava tendo um problema seríssimo, tá? Com o uso de lâminas de bisturi aqui no hospital por ato inseguro. O que era isso? Quando a gente levantou o período de 1 ano, a gente viu que tinham tido 17 acidentes com lâmina de bisturi que poderiam ter sido igual a 0. Por quê? As pessoas, para vários procedimentos comuns, como cortar esparadrapo, micropor, tal, ao invés de usar uma tesourinha, pegava a lâmina de bisturi. Muitas vezes deixava essa lâmina de bisturi enrolado lá no rolinho de micropor. Aí o cara ia pegar e se cortava. E aí a gente mapeou o hospital inteiro e a gente viu que a gente precisava disponibilizar tesoura para os trabalhadores terem uma condição segura de trabalho,
E, do outro lado, acabar com as lâminas de bisturi. Só para vocês terem ideia, nessa época era distribuído em torno de 5.000 lâminas mês, entre a 11 e a 23, para todo o hospital. E a lâmina de bisturi para tudo quanto é lugar, não só no centro cirúrgico. E aí, o que a gente fez? Pode passar o próximo. Então, aqui só mostrando que, ó, acidente com lâmina de bisturi não faz negócio, gente. Lâmina de bisturi é um instrumento cirúrgico. É feito de aço carbono, corte, é para cortar mesmo, é feito para cortar tecido. Então, às vezes, normalmente implica em sutura. Aqui, ó, a gente fotografou um desses 17 acidentes. Isso aqui era típico. As pessoas pegavam a lâmina, improvisavam, faziam um cabinho assim com micropor e usava isso aí para cortar tudo que vocês pudessem imaginar. E aí, no meio disso, acabava se acidentando, né? Aqui foi por descarte inadequado. Aqui é uma lâmina descartável, ela está acoplada a um cabo, mas ela foi parar na lata no saco de lixo, é o talho que fez na perna do coitado trabalhador, né? O próximo. Aí, esse programa, ele teve uma primeira fase em maio de 2011, que nós conseguimos que o hospital comprasse tesourinhas e passasse a disponibilizar foi um projeto grande, gente, é muito detalhe, né? Não vou, mas assim, em parceria com o departamento de enfermagem, em parceria submetemos um documento lá para a procuradoria, então todo mundo começa a trabalhar aqui, recebe uma tesoura dessa, assina um papel como se fosse um EPI, né? E é cobrado depois dela que ela use essa tesoura na sua prática diária, tá? O próximo. Aí, o que nós vimos? Nós vimos que, além da tesoura, faltavam alguns materiais, tá? Para o profissional trabalhar. Então, a gente precisava de, tipo, uma bandejinha para ablação de pontos de sutura. A gente montou um kitzinho para fazer desbridamento, uma bandejinha, tal. Vinha a lâmina, mas para a pessoa acoplar ali no cabo, tá? E a gente descobriu também que precisavam ser comprados 2 tipos de extensores, que o pessoal pegava a lâmina de bisturi para cortar e construir, né, um dispositivo desse, que era um extensor de catéter Luer-Lock e um extensor de sonda Foley. Então, depois, isso aqui foi 1 ano e tanto, em 2012, né, depois de todo um processo em que a superintendência aderiu, entendeu a importância do projeto, foram comprados todos esses materiais. Aí nós distribuímos esse folder para todos os funcionários. O próximo. Colocamos banners em todos os locais, né, todos os andares, explicando, então, o nome do projeto era Programa de Prevenção de Acidentes de Trabalho com Lâminas de Bisturi por Ato Inseguro no HC Unicamp. E aí, muito interessantemente, o logo, né, desse programa ficou esse negócio no estilo meio CSI, assim, com essas gotinhas de sangue, mas era para dar... Porque todo mundo que usava reconhecia isso, batia o olho, se achava, né, porque era o jeito que eles faziam. Eles catavam a lâmina, fazia esse cabinho aí. E aí, com esse programa, a gente hoje zerou o número de acidentes por ato inseguro. Diferente o cara que está operando e se machuca. Isso ele está fazendo o uso correto, próprio, e é um risco. Ele teve um acidente. Isso aqui não, né? Inclusive, esse projeto foi um projeto que teve um impacto tão bom, teve um resultado tão bom para o trabalhador, né? Ele acabou ganhando um prêmio aí na área da saúde, né? No ano de 2012, nessa programação do GEP, tá? O próximo. Então, aqui só lembrando, né, que prevenção é o melhor remédio, né? Fazer as coisas assim no improviso, assim, tentando dar um jeitinho na gambiarra, vai ter acidente, tá? O próximo. Então, a gente queria agradecer, eu e a Luciane. Aqui estão os nossos ramais e os nossos e-mails, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisem, a gente está à disposição, ok?